Boa noite, irmãos, graça e paz. Que o Senhor possa estar sendo com a vida de cada um de vocês. Que possamos assim a cada dia estar atentando para os mandamentos de Deus, para a sua palavra. Meus amados, o último estudo que eu fiz, via live, no vídeo, eu tratei sobre as Escrituras Sagradas. Então nós vimos sobre a inerrância das Escrituras, nós observamos sobre a sua veracidade, vimos também um pouquinho sobre o cânon bíblico, sobre a autoridade das Escrituras, sobre a igreja. Enfim, nós observamos que a palavra de Deus, ela é essência para nossas vidas, ela é o guia, ela é, na verdade, meus amados, o manual que o crente tem para conhecer a Deus. Esse estudo de hoje, nós iremos tratar um pouquinho sobre Deus, Vamos, de uma forma que possamos assim compreender juntos, refletirmos juntos, sobre essa temática. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas chamam o nome de Deus nas horas de amargura, nas horas de insegurança, nas horas de perigo. E em muitas ocasiões, na verdade, queridos, as pessoas sempre usam o nome de Deus, sempre pronunciam o nome de Deus, sendo elas crentes ou não. Até mesmo aquele que não acredita em Deus, na hora do aperto, na hora da angústia, ele vai citar o nome de Deus. Ele vai clamar o nome de Deus. Ele vai dizer, ai meu Deus. Então, notemos que a maioria das pessoas, elas carregam o nome de Deus nos seus lábios. Observamos também que outras pessoas, elas até juram pelo nome de Deus e usam como forma de admiração. Quando está admirado com alguma coisa, quando está perplexa com alguma coisa, então ela faz, meu Deus. Então, notemos que o nome de Deus, ele é sempre usado pelas pessoas. Enfim, meus amados, observamos que todas as pessoas, entre elas, até as crianças mesmos, têm o nome de Deus na boca. Mas, em meio a tudo isso, surge uma pergunta que precisamos atentar para ela. Precisamos refletir nesta pergunta. Quem é Deus? Será que, embora as pessoas usem o nome de Deus, de toda forma, de todo jeito, essas pessoas, elas sabem quem é Deus? Essas pessoas conhecem Deus? Essas pessoas, na verdade, observam quem é Deus? São perguntas, irmãos, que nós precisamos atentar. Principalmente nós que somos crentes. Principalmente nós que servimos a Deus. Principalmente nós, como de forma geral, carregamos o nome de cristão. Então, quem é Deus para nós? Será que as pessoas, elas sabem quem é Deus? Embora use o seu nome em muitos momentos da sua vida, use o nome de Deus em muitas ocasiões da sua vida, eu pergunto para você, você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Nesse estudo da palavra aqui, que nós queremos assim estar tratando com os irmãos, eu me proponho, nós nos propomos, na verdade, em procurar reconhecer o Deus da Bíblia, a sua unidade e também a sua triunidade. E quando falamos em triunidade, quando falamos em trindade, então algumas pessoas, até mesmo crentes que desconhecem a palavra de Deus, ficam sem saber o que significa esta palavra trindade. Muitas vezes associa ao romanismo. Olha, esse negócio de trindade é um negócio de católico, é um negócio... Mas será, queridos, que a trindade, ela se resume apenas a uma religião? Então, eu quero propor nesse estudo, tratar um pouquinho sobre, primeiramente, a unidade. A trindade, ou a triunidade de Deus, como é algo mais elaborado, que precisamos ir mais a fundo, deixaremos para outra ocasião. A princípio, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a unidade de Deus. Eu quero saudar com a graça e a paz os irmãos que nesse momento nos acompanham, e Janira Correia, irmã do nosso querido, amado irmão Ismael, que está aí presente na nossa live, que Deus possa abençoar a tua vida. E também outras pessoas que assim
possivelmente entra, observam, olham. Então, saldo com a graça do Senhor Jesus Cristo, cada um de vós. Então, a primeira coisa que eu quero tratar nesse estudo é sobre a unidade de Deus. Primeiramente, antes de prosseguirmos com esse estudo, eu quero tratar com vocês alguns textos da Sagrada Escritura que mostram, na verdade, sobre a unicidade ou a unidade de Deus. O primeiro nós observamos que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vocês depois podem assim estar conferindo, nos diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, a segurança, né, que Moisés, ele repassando sobre a lei de Deus para o povo de Israel, ele lembra: olha, ouve Israel, nós temos um único Deus, nós não temos outros deuses. Veja como ele coloca: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não há outro Senhor a quem o povo deveria adorar. O outro texto que nós observamos da palavra de Deus está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6, onde o apóstolo Paulo, ele diz: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Todavia, realmente, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, pegamos aqui o trecho que nos mostra, queridos irmãos, quando ele diz que há um só Deus, que não há outro Deus. Que não há outro Deus. Embora muitas pessoas elas queiram trazer a ideia de que o mundo é o seu Deus, que o dinheiro é o seu Deus, que a propriedade é o seu Deus, que o carro é o seu Deus. Perceba que, embora não diga: a minha casa é meu Deus, meu carro é meu Deus, minha família é meu Deus, o meu dinheiro é meu Deus, mas muitas vezes as pessoas elas agem de uma forma idólatra com os bens que tem, que possui, com aquilo que é material. E aí Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6, que o Senhor, na verdade, só há um. Ele diz: e que não há outro Deus, senão um só. Apenas um Deus. E por que é importante, queridos irmãos, salientar e bater na tecla da unidade de Deus? Porque quando formos tratar sobre a triunidade ou trindade, vamos observar o seguinte, queridos: que não há três deuses. Lembrando aqui que a base para compreendermos a trindade é a unidade de Deus, ou seja, há um só Deus. Então veja que não há três deuses. Algumas pessoas confundem para negar a trindade, a Santíssima Trindade. Ela diz: olha, aqueles que creem na verdade sobre a trindade, creem que existem três deuses. Algumas pessoas dizem: olha, devemos apenas orar em nome de Jesus. Devemos apenas batizar em nome de Jesus e não em nome da trindade. Mas será, queridos irmãos, que isso é real? Existem até grupos, queridos, que nós não sabemos, para vocês terem uma ideia. Existem grupos, chamados grupo gospels, que são antitrinitarianos, que não creem na trindade, que não creem que existe Pai, Filho e Espírito Santo, dessa composição de trindade. Entende? Então, queridos, observamos, dentro desta realidade, que esses grupos gospels, muitas vezes, nós cantamos na igreja suas músicas. Eu vou citar apenas um. Voz da Verdade. Voz da Verdade é um conjunto musical, é um grupo musical que não crê na trindade. E isso, na verdade, queridos, eles falam abertamente em seus discursos, em suas pregações, que de fato não há, estou ajeitando aqui, irmãos, que não há uma trindade. E até debocham, meus amados, desse fato de se haver uma trindade organizada como nós cremos, como nós pregamos e como nós assim observamos, dentro daquilo, do contexto bíblico, assim falando. Então, amados, até no louvor que nós cantamos na igreja, é preciso observar se realmente está adorando
a Deus na sua forma completa. Ou seja, não confundir, na verdade, queridos, a ideia de triunidade, é porque está descarregando o celular, a ideia de triunidade com a ideia de três deuses, porque isso aí, na verdade, queridos, é irreal, isso não existe. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em apenas um Deus, e somente a um Deus nós, assim, adoramos. Compreende? Amados, uma das coisas que nós precisamos observar no texto aqui de Deuteronômio, no seu capítulo 8, versículos 4 ao 6, quando ele fala que há um só Deus, a esse Deus apenas e somente a ele nós adoramos, nós cultuamos, nós louvamos, nós glorificamos. O outro texto, queridos, que nós podemos observar aqui, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, quando ele diz, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o que é que Paulo novamente está dizendo? Que existe um Deus, e esse mesmo Deus, ele é vivo e ele é verdadeiro. Outro texto, irmãos, que nós observamos, vamos lá para o Antigo Testamento, onde o profeta Jeremias, lá no seu capítulo 10, versículo 10, ele diz, mas o Senhor Deus é verdade, ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. A sua indignação. Então veja que a comprovação da unidade de Deus, ou seja, que há um só Deus, vivo e verdadeiro, é bíblico. Apenas nós citamos estes versículos como forma, na verdade, de salientar, mas se formos observar capa a capa, nós vamos ver, queridos irmãos, que a Bíblia ela está repleta da afirmação de que existe apenas um Deus, apenas um só Deus, e que este mesmo Deus, ele requer a adoração dos seus servos. Então observe que o texto que nós salientamos é apenas uma pequena amostra da infinidade de livros e versículos que a Bíblia Sagrada ela expõe sobre a unidade de Deus. Ela mostra sobre a unidade de Deus. E nisto podemos aprender algumas coisas, algumas verdades. Primeiro, queridos irmãos, que há um só Deus de existência real. Deus existe. Por Deus ser verdadeiro, por a Bíblia afirmar a sua veracidade, pelo fato da Bíblia afirmar a sua verdade, confirmar a existência de Deus, veja que ele é vivo e que ele é real, ele existe. Segunda coisa é que esse Deus que nós lemos na palavra é um Deus infinito, e infinitas são as suas perfeições. É um Deus perfeito. Alguém vai dizer, por que o pastor da minha igreja, ou porque a Bíblia, ela requer perfeição de nós, sendo que nós somos pecadores? Né? Então é preciso observar, queridos irmãos, que Deus, ele requer perfeição dos seus servos, pelo fato, queridos, que Deus é perfeito. Ele requer perfeição. Mas perceba que essa perfeição, enquanto nesse corpo carnal, nós nunca teremos realmente, porque somos pecadores. Paulo vai dizer, queridos irmãos, que o homem é carnal, Deus é espiritual. É uma grande verdade. Mas perceba que a Bíblia, ela nos instrui, ela nos orienta a buscar a perfeição através da palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, que observamos é que Deus é puro. Deus é impecável. Deus não peca. Jamais. Alguém vai dizer, olha, como é que Deus ele manda Josué, junto com os homens lá, rodear as muralhas de Jericó por 7 dias. E Deus ordena também que quando as muralhas caíssem, todos deveriam morrer, de idosos a criança de peito, crianças, bebês. Então veja, que Deus é esse que ordena, na verdade, o massacre de uma cidade, a destruição de uma cidade. E alguns arqueólogos, eles observando aquela região onde era Jericó, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Eles descobriram, de fato, as ruínas de Jericó. E observaram também, irmãos, que houve uma grande destruição através do fogo, porque a Bíblia ela vai informar que Deus ordenou que queimasse a cidade. Entende? Então, quando você observa isso,
no contexto cultural, no contexto social e no contexto humano, então você vai dizer, olha, como é que Deus, na verdade, ele ordena fazer uma coisa dessa? Meus amados, observamos que ao mesmo tempo que Deus é puro, ele requer também pureza do seu povo. Ele requer pureza da igreja. Ele vai requerer, queridos irmãos, pureza no culto. Então o culto que nós prestamos a Deus não deve ser qualquer culto. Não deve ser um culto irracional. Não deve ser um culto com falta de preparo. Deve ser um culto, queridos irmãos, racional, como Paulo fala. Um culto realmente que busque a pureza. E alguns teólogos reformados, eles vão dizer, olha, o culto que agrada a Deus é aquele culto puro e simples. É um culto sem muito enfeito, sem muito alarido, sem muito oba-oba. Não é um culto com ornamentos humanos, mas é um culto realmente bíblico, que este culto de fato agrada a Deus. Mas observamos ainda, queridos irmãos, que esse Deus que é uno, esse Deus que é único, é um Deus que é amor. É um Deus que é amor. Ele é um Deus que é luz. Tudo com a mais absoluta perfeição. Ou seja, Deus, na verdade, irmãos, ele é amor, Deus é luz e tudo que ele fez é perfeito. Não há imperfeição. E quando você... Mas o que dizer, na verdade, sobre o caos que existe no mundo? Perceba que quando nós reportamos em Gênesis, observamos, queridos irmãos, que o texto nos fala que tudo que Deus fez foi perfeito. O homem que tornou imperfeito, o homem que pecou contra o Senhor, o homem que, conforme Paulo diz em Romanos, ele transformou a criatura de Deus, a criatura divina, em semelhança, na verdade, queridos irmãos, de coisas abomináveis. Observamos que esse mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. Justiça plena e perfeitíssima. Aí voltando, na verdade, ao texto lá de Josué, quando fala que Josué ele vai rodear a cidade de Jericó por 7 dias por ordem divina. Então observamos o porquê Deus fez isso. Quando você vai estudar sobre os habitantes de Jericó, ou os habitantes daquela região de Canaã, os heteus, os jebuseus, né, os filisteus. Então você vê quem eram eles. Eles eram homens e mulheres que pecavam contra Deus. Homens que idolatravam outros deuses e que chegavam, na verdade, queridos irmãos, a matar suas crianças, matar seus filhos em oferenda a deuses estranhos, a deuses pagãos, a deuses que não existem. Então veja que chegaram no limite. Eles atingiram o limite de Deus. Quando Deus ele ordena isso, queridos irmãos, mas não, Deus é injusto. Não, não é injusto. A questão é, queridos, pensa comigo. Quando uma pessoa vai para o inferno, Deus é injusto? Alguém vai dizer, mas quando Deus ele lança uma pessoa no inferno, quando Deus condena, então Deus é injusto. Como é que um Deus ele pode condenar uma pessoa eternamente a uma vida no inferno? Então veja, queridos, tudo que Deus faz é justo. O ser humano ele é injusto. O ser humano ele é contraditório. O ser humano ele peca contra Deus. Ele ofende Deus. Ele provoca a ira de Deus. Então, meus amados, Deus é justiça. Ele é amor. Alguém vai dizer, olha, porque Deus ama o pecador, venha a Ele porque Deus te ama. Deus está implorando para que você venha, está batendo na porta do coração. Realmente, irmãos, o texto, o versículo lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele vai, na verdade, pegar esse amor aqui e dizer, olha, Deus ama. Mas perceba, irmãos, a Bíblia diz também que Deus ele não deixa inocente o culpado. Ou seja, Deus ele é justo. Deus ele é justiça plena e perfeita. A segunda verdade que eu quero falar com vocês nesta noite, aqui nesta live, é sobre o Deus uno. O que nós aprendemos sobre esse Deus que é uno? Lembrando que para entender a Trindade de uma forma, digamos, correta, sem aquele pensamento, mas então se fala assim Trindade, então existe 3 deuses. Não, de forma nenhuma, não existe 3 deuses. Então por isso que nós iniciamos aqui esse estudo, esse breve estudo, falando sobre o Deus Uno, sobre a unidade de Deus. O que nós entendemos, irmãos, é que Deus não é um entre os deuses.
Deus não é um entre os deuses. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Ele não é mais um Deus entre os deuses que já estão expostos na galeria do paganismo. Então veja que ele não é um Deus a mais. Ele é o único Deus. Veja o que ele diz em Isaías, capítulo 45, versículo 5. Ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Ele vai dizer: olha, eu sou o Senhor, não há outro. Não há outro fora de mim. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi ainda que tu não me conheças. Embora o cidadão não conheça Deus, embora aquela pessoa ela não conheça quem realmente é Deus, mas perceba, Deus vai dizer, independente de você me conhecer ou não, eu sou Deus. Independente de você me aceitar como Deus, eu sou Deus. Então, queridos, Deus, na verdade, ele sendo reconhecido pelo ser humano ou não, ele continua sendo Deus. E o ser humano? Daqui uns anos, ele vai continuar sendo ser humano? Ou ele vai passar dessa vida? Então, meus amados, observamos, Deus ele é único. Deus, na verdade, só existe Ele como Deus, não há outro Deus que deva ser adorado. Então, queridos irmãos, o outro texto que nós observamos aqui, observamos que os deuses pagãos, né, são obras da imaginação humana. Perceba que alguns monstros e algumas culturas, eles foram adorados. O dragão, o monstro do mar e tudo mais, criaturas. Os homens, na verdade, foram transformados em objeto de adoração também, alguns homens. Por exemplo, fale-se em Buda. Fale, na verdade, em outras pessoas, para você ver que são veneradas, que são adoradas. Então observa, queridos irmãos, que os deuses pagãos, eles são obras da imaginação humana. Mas o Deus da Bíblia, além de ser absolutamente real, nada tem com a ordem física, pois ele é inteiramente despido de materialidade. Quando Paulo diz, olha, Deus é espírito. Deus é espírito. O próprio Jesus vai informar, Deus é espírito. O que ele requer do ser humano? Que o adore em espírito e em verdade. Então, queridos, a adoração de um Deus espiritual como o das Escrituras não se fará por meio de representação humana, por meio de objeto. Então alguém vai dizer, mas eu tenho lá o meu santinho, né? Eu não estou adorando, mas ele me ajuda a me chegar a Deus, ele me ajuda a me reportar a Deus. Então observe, irmãos, a adoração a Deus, ela não passa por um mediador humano ou uma imagem humana. A Bíblia fala que o único mediador entre os homens e Deus é Jesus. Então, amados, observamos aqui que o texto, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim, não farás para ti imagem de escultura. Ele continua dizendo, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, ou seja, pássaros, aves, anjos, que há nos céus, nem embaixo na terra. Ou seja, na terra, os homens, os animais, alguma outra criatura qualquer. Aí ele continua dizendo ainda, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então observa, há culturas que adoram, por exemplo, entidades marítimas, entidades oceânicas. Nós temos aqui no Brasil mesmo, uma das entidades do candomblé, chamada Iemanjá, que é representada por uma sereia, outras representam ela como um vestidão azul e tudo mais. Então perceba que a palavra de Deus diz que essas entidades elas não podem jamais ser venerada, até porque não existe nem adorada, muito menos adorada. Nenhuma oração, queridos, deve ser dirigida, por mais boa que uma pessoa tenha sido na vida, por atos e obras excelentes e agradáveis entre os seres humanos que essa pessoa fez, ela jamais deve ser adorada. Então veja, ela não deve ser venerada, nenhuma oração deve ser reportada a ela para que ela leve, na verdade, aos portais celestiais, porque a Bíblia ela nega isso, a Bíblia ela condena isso, irmãos. A Bíblia condena isso. O próprio texto aqui diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amados, outra coisa que devemos entender também
é a percepção do adorador. A percepção do adorador e a emergência de sua adoração dá-se-ão por meio da conexão interativa do Espírito Santo, do Espírito Divino com o Espírito Humano. Ou seja, alguém vai dizer o seguinte: eu fui hoje no culto. O culto não estava bom. Eu entrei, na verdade, ruim e saí a mesma coisa, saí pior. A questão é, a culpa é de quem? É do pastor da igreja? É de Deus? Foi da pregação que Deus deu ao pastor para ele pregar, ou o evangelista, ou o pregador, alguém que seja? O culto, na verdade, ele foi em espírito? Fomos cultuar a Deus com espiritualidade, pensando apenas naquilo que nós estamos fazendo, como Paulo diz, olha, o culto seja racional. Racional. O que ele vai dizer é o seguinte, irmãos: a nossa mente ela está conectada com o Senhor. A adoração, na verdade, ela sai verdadeira, as orações são ouvidas, os louvores cantados realmente agradam ao Senhor Deus, quando ele, na verdade, irmãos, adora em espírito e em verdade o seu Deus. A mensagem que ele ouve, seja uma mensagem de conforto, de consolo ou de exortação, de fato vai tocar em seu coração. O problema não é na Bíblia. O problema, irmãos, não é na pregação. O problema muitas vezes acontece quando o adorador ele vai de uma forma carnal para o culto. Ele não vai espiritual. Então, queridos, observamos que há uma percepção do adorador e a emergência, observamos aqui, da sua adoração dá-se-ão por meio da conexão interativa com o Espírito Santo. Ou seja, os louvores que eu canto, aquilo que eu estou ouvindo, as orações que eu faço na igreja, na hora do culto, realmente são ouvidas por Deus. Por quê, queridos? Porque é em espírito. Quando não há espiritualidade, certamente não vai haver renovo de vida, não vai haver restauração. Alguém vai dizer o seguinte: mas hoje no culto não houve nenhum convertido. Nossa, minha igreja entrando, saindo, não entra convertido. Então, quando você vai observar o contexto, o que está acontecendo? Será que é a culpa da pregação? Será que há algum problema na comunhão? Será que há algum problema na espiritualidade? Será que o culto que oferecemos a Deus é um culto espiritual? Quando as pessoas que não têm Cristo como Salvador, ele vem à igreja, observa todo o contexto, toda a situação, aquilo que está acontecendo, ele diz: nossa, verdadeiramente Deus está aqui. Então precisamos rever a forma que nós cultuamos a Deus, que nós adoramos ao único Deus, irmãos. A outra coisa que devemos observar também é que nós não podemos entender Deus pela percepção humana. Não podemos compreender Deus através de estudos científicos. Todos os cientistas, todos os filósofos, todos os psicólogos que tentaram, na verdade, compreender Deus através da sua ciência falharam. Você não compreende Deus através de uma ótica, percepção humana. Você não pode compreender Deus através de uma percepção científica. Não podemos, irmãos, compreender Deus através da carne. Mas a palavra nos diz que nós compreendemos a Deus pelo Espírito regenerado, em harmonia com o Espírito regenerador. Aí você compreende Deus. Você começa a entender quem é Deus. Quem é o Deus que você serve. Então, queridos, quando nós realizamos o culto por meio de símbolos, por meio de figuras icônicas, ou seja, ícones, sendo humanas ou não, efetiva-se, como nós observamos, a falta de espiritualidade no ato da adoração e do adorador. Mas quando nós falamos, queridos, assim, sobre a questão de realizar um culto através de símbolo ou ícones, ou um símbolo, ou um culto icônico, a gente vê muito isso também nas igrejas evangélicas. Eu digo contexto evangélico. Veja a diferença. Olha, eu não gosto de ouvir esse pastor, eu preferia aquele outro. Então já se tem um ícone. Ou seja, tem aquele pastor da mídia, um teólogo de primeira linha. Então você deseja: olha, eu gostaria que aquele pastor fosse meu pastor. E você passa e você deixa de ouvir o que o teu pastor está pregando, o que o teu pastor está ensinando, e passa apenas a ouvir aquele pastor que nem é teu pastor. É um pastor fiel? É. É um pastor reconhecido? É. É um pastor que conhece a palavra? É um teólogo? É. Mas ele não é seu pastor.
Entende, queridos? Então, observamos que devemos ter cuidado com os ícones. Para não fazer dos ícones, embora respeitamos, embora estudamos sobre as suas literaturas, mas cuidado com os ícones. Cuidado, na verdade, com os símbolos. Então, amados, a terceira verdade que nós compreendemos aqui nesta noite, ainda neste estudo, é sobre a infinitude e santidade de Deus. E aqui eu vou falar apenas sobre a infinitude de Deus. A santidade vamos deixar para uma outra ocasião. Então, queridos, perceba-se, será que poderíamos medir o tamanho de Deus? Embora você saiba que Deus é grande, você pode mensurar o seu tamanho ou a sua grandeza? Você pode medir o tamanho de Deus? Você pode metrificar a sua grandeza? E sobre a santidade de Deus? Será que Deus pecou alguma vez? Será que há pecado em Deus? Mas aí a gente vai ver em outra ocasião. A primeira coisa que observamos aqui, irmãos, é sobre a infinitude de Deus. Um Deus que é infinito, um Deus que não tem começo e um Deus que não tem fim. Então observe que o único ser realmente finito, o único ser que é imensurável, o único ser, na verdade, que é grandioso, é que você não enxerga o seu começo e não enxerga o seu fim, é Deus. Não se aplica, queridos irmãos, a ele nenhuma categoria de natureza temporal. Precisamos observar que a história, a existência, a origem, o seu fim, a cronologia, a cronometria, ou ikairoi, ou seja, pontos salientes ou culminantes de sua vida, ele é criador, queridos. Ele é o criador. Ele é o Senhor do tempo. Aquela palavra grega, kronos, né? O tempo, né? Que até os gregos antigos tinham um deus com esse nome, o deus Cronos, né? O que formou outros deuses, segundo a mitologia grega, porque a questão da questão de ser atemporal, a questão do tempo, ele não se prende a tempo. Mas observe, irmãos, ele é o Criador e o Senhor do tempo, ele é o categorizador, definido, determinado e cronometrado. Por exemplo, o tempo vital, o curso de uma existência. Você pode dizer quando foi que Deus passou a existir? Porque entendemos biblicamente que Deus sempre existiu. O tempo histórico, princípio e fim de uma civilização, estado temporal de fatos contundentes, relevantes e modificadores da ordem social. Ou seja, tudo o que aconteceu na história humana, desde o seu início até os dias de hoje. Deus, na verdade, ele sempre foi Deus. Alguém vai dizer, onde estava Deus quando houve o holocausto dos judeus? Onde estava Deus quando muitas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Onde estava Deus quando civilizações foram dizimadas? Onde estava Deus? A resposta é, Deus estava sempre no seu lugar. Deus, ele sempre existiu. Entende, queridos? Deus ele não vai se prender a uma relação de tempo. Entenda. Deus não se prende a uma relação de tempo. Deus é Deus. Então, amados, o tempo alfa, ou seja, a origem, ele, na verdade, é o alfa. O tempo ômega, ele é o fim da atual ordem criada e da humanidade adâmica. Ou seja, Deus, ele é o começo, Deus, ele é o fim. Tempo escatológico ou da consumação glorificante, reino eterno do Cordeiro com os seus redimidos a partir do tempo ômega. Ou seja, Deus, na verdade, irmãos, ele é o começo, Deus é o fim. Ou seja, Deus, ele é eterno. Deus sempre existiu. A infinitude, queridos irmãos, de Deus é um dos seus atributos. Observe que a infinitude divina significa que Deus não tem limites ou limitações. Não podemos, queridos irmãos, colocar Deus em uma garrafa. Observa, algumas pessoas querem colocar Deus numa garrafa. Querem colocar Deus em uma lâmpada, como se ele fosse um gênio. Deus, ele limita-se. É assim. Alguns dizem, Deus eu determino, Deus eu ordeno, Deus eu quero, Deus tu prometeste e eu quero agora. Como se Deus, irmãos, ele tivesse submisso à vontade humana. Então observa, queridos, que a infinitude de Deus
Significa que Deus não tem limites ou limitações. Não é limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Deus não é limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Observe o texto que se encontra em Salmos 90, versículo 2, nos diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade. Eternidade é o quê? Tu és Deus. Ou seja, antes que o mundo viesse a existir, antes que os montes brotassem sobre a superfície da terra, antes que existissem céus, antes que existissem corpos celestes, antes que viesse a existir animais, que viesse a existir o homem, Deus, ele de eternidade a eternidade, é Deus. Sempre existiu, queridos irmãos. Então, amados, outro texto nos diz, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim: Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Perceba que há um desejo ali de Salomão, ou de Davi, perdão, de construir uma casa para Deus. Salomão construiu, de fato, irmãos, o templo. Mas há uma pergunta aqui em 1 Reis, capítulo 8. Habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter. Aí agora vem aquela questão que nós iniciamos. Você pode medir Deus? Você pode, por exemplo, contar, ou medir, ou pesar Deus? Então veja que o texto que diz, não te poderiam conter. Quanto menos esta casa, Salomão dizendo, que edifico, que tem edificado. Outro texto nos diz em Salmos 33, versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então veja, meus amados, que do nada Deus ele formou tudo. Alguns tentam provar, né, se houve digamos, um ponto de partida, se houve uma matéria em que Deus aproveitou essa matéria e formou tudo. Perceba, irmãos, que a Bíblia informa que do nada, nada existia, foi feito, passou a existir. A partir do momento que Deus disse, faça-se. Veja, meus queridos, que o Salmo 33 nos diz: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Outro texto que nós observamos aqui, que diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens. Então perceba, irmãos, se você ora, é uma graça de Deus. Deus ele te agraceia com a ferramenta da oração para falar com ele. Mas se você não ora, Deus ele deixa de ser Deus? Não é verdade? Mas se você não adora, Deus ele deixa de ser Deus? Se você não vai à igreja, Deus deixa de ser Deus? Se você não lê a palavra, se você não lê a Bíblia, Deus ele vai deixar de ser Deus? Não, de forma nenhuma. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, irmãos. Então perceba que para compreendermos, né, a primeira questão aqui do nosso estudo, compreendermos o que é a Trindade ou o que é a triunidade de Deus, nós precisamos, na verdade, entender que Deus é único. Muitos crentes, irmãos, não aceitam que Deus ele é triuno, que Deus não aceita a Trindade. Diz que não existe, rejeita a ideia da Trindade. Tentam provar que não existe Trindade. Eu digo a vocês o seguinte: aqueles que negam a Trindade são considerados seitas, heréticas. Então, observa, queridos irmãos, como falei antes, que há muitos grupos chamados gospels que negam a Trindade. Diz que não existe Trindade. Entendeu? E alguns desafiam. Prova na Bíblia. E aí, meus amados, a Bíblia está cheia. O grande problema é quando você procura a palavra Trindade. Onde é que está o nome Trindade? Entendeu? Então vai haver um entendimento que existe um só Deus, o que nós acabamos de estudar, e que esse Deus subsiste em 3 pessoas. É o que nós vamos estudar no próximo estudo. Então que Deus abençoe a sua vida e que aqueles que assistiram, né, esse vídeo até agora, essa live até agora, que Deus possa estar assim abençoando a sua vida e que você possa compreender mais e mais sobre as Escrituras Sagradas, que pode te dar força, que pode te dar aumentar a sua fé. Então que Deus abençoe a todos. Então tenham uma boa noite.
Deus abençoe, irmãos.